Fala pessoal, beleza? Rounded Back Deadlift é funcional, faz bem, faz mal, deve ser feito, não deve ser feito? O que é Rounded Back Deadlift? Então, professor Eduardo Crank aqui com vocês mais uma vez, na gravação desse conteúdo bacana para que a gente possa estar alimentando e abastecendo as redes sociais, né, fomentando o trabalho dos colegas profissionais de educação física e de outras áreas que tenham interesse, né, em saber sobre essas demandas do esporte, não só do powerlifting, mas como também de outros esportes, né, que é o que eu e a Physiwork viemos trabalhando ao longo desses meses, né. Então a Physiwork também é uma plataforma que auxilia bastante na manutenção do meu trabalho, né, para eu poder dar continuidade nesses vídeos. Espero que vocês continuem, né, curtindo aí, gostando. Não se esqueçam de se inscrever no canal deles, no YouTube, tanto deles quanto o meu, né, comentar, compartilhar, seguir nas redes sociais, ali no Instagram também é muito importante para nós, para que a gente consiga atender as demandas necessárias e dar seguimento aí nesse trabalho. A gente tem esse trabalho gratuito que a gente oferece a vocês, e tem também os trabalhos que são pagos, remunerados, que tem um corpo maior, tem uma produção um pouco mais qualificada, para quem tiver interesse em ter materiais mais densos, tá, pessoal? Então vamos dar continuidade. Rounded Back Deadlift. O que quer dizer Rounded Back? Costas arredondadas, né? Então, digamos que uma hipercifose, né, da coluna torácica de vocês. Um atleta muito conhecido por esse Rounded Back é o Konstantin Konstantinov, finado Konstantin Konstantinov, aí, né? Foi o primeiro cara a fazer levantamento de terra com mais de 400 quilos sem cinto, né, no mundo, e era um cara que tinha um core violentamente forte, era um cara que tinha uma demanda de força muito impressionante, um cara que tinha valências físicas impressionantes, né, um exímio atleta, né, desse esporte, que é o powerlifting e outros esportes de força. Então, não tem como a gente fazer comparações com um cara que adentrou aí a elite do esporte mundial e fez, sim, com certeza, muita história. Eu vejo alguns comentários a respeito do Rounded Back, por exemplo, que o torque de força maior ao sendo impresso na hora da arrancada da barra, ele vai ser maior, ele pode ser maior, mas a gente tem que lembrar que uma das grandes dificuldades de um levantamento de terra clássico ou romeno, né, por exemplo, é justamente essas costas arredondadas com os ombros protusos e as escápulas aladas. Então, quando a gente fala em um levantamento de terra, por exemplo, a gente fala em contrair, em acionar a musculatura eretora do espinho paravertebral para que a gente consiga exercer mais força. Quando a gente mantém uma postura de rounded back, de costas arredondadas, a gente praticamente anula determinados grupos musculares, e quando a gente fala de força, a gente fala não somente de músculos agonistas ao movimento, mas também de músculos sinergistas e estabilizadores, né, que seriam grandes músculos funcionais para um levantamento de terra clássico, um levantamento de terra romeno, terem mais efetividade, principalmente nesse torque de força impresso no primeiro momento para tirar a barra do solo. Eu não vejo estrutura funcional para que ele seja feito. Quando a gente fala em Konstantin Konstantinov, como havia mencionado para vocês anteriormente, é esdrúxulo, estapafúrdio, de poder fazer uma comparação com um cara como ele. Era uma característica dele e só dele, então, dadas essas demandas e proporções, para ele era funcional e para ele funcionava. Eu não recomendo, né, essa postura para quem está buscando fazer um levantamento de terra. Inclusive, esses dias saiu um vídeo muito impactante no Instagram de um atleta. Mas aí foi um só. Não foi um só. Existem outros atletas outras pessoas que praticam esse exercício que podem acabar se machucando por conta de adoção de posturas erradas durante o movimento. Foi um rapaz nos Estados Unidos, né, ele estava de cinto, inclusive, e se vocês olham ele fazendo o movimento, né, com as costas arredondadas, mas aí pela postura errada do movimento, ele tem uma espondilolistese, um escorregamento de corpos vertebrais, que levou inclusive uma cirurgia de coluna e depois a recuperação dele. Fez uma artrodese, uma dissecção de disco, né, e aí provavelmente deve ter voltado a treinar, porque é uma lesão séria, mas não incapacitou ele, mesmo a gente sabendo que poderia ter sido mais grave. Então, mesmo de cinto,
a gente tem curvaturas fisiológicas que devem ser preservadas. Então a gente tem uma lordose cervical, uma cifose torácica, uma lordose lombar, uma cifose sacrocoxigiana. Arredondar é hipercifosizar. Então a gente está adotando uma postura que ela é contraproducente à postura fisiológica normal. A gente tenta biomecanicamente manter as nossas curvaturas naturais e fisiológicas do corpo para poder realizar um movimento. E lembrando que a gente tem 3 tipos de articulação. A gente tem as diartroses, que são articulações de múltiplos movimentos, as anfidiartroses, que são articulações de movimento de um movimento só, flexão e extensão de cotovelo, por exemplo, e a gente tem as anfiartroses, que são articulações hipomóveis. A coluna vertebral é uma anfiartrose, então ela não tem muita mobilidade. Se a gente buscar trazer dentro dos nossos símbolos superiores e inferiores, né, a gente tem um esqueleto axial e apendicular. Esse esqueleto axial é composto pela cabeça, coluna vertebral e tórax, e o esqueleto apendicular pelos braços e membros inferiores formam o símbolo superior e inferior. Quadril e pernas, coxa e perna, né, húmero, clavícula, cintura escapular, húmero, radiuna. Então, quando a gente fala nessa estrutura óssea, nessa estrutura que nós temos, a gente tem que preservar o máximo possível. Inclusive a inserção de acessórios para que a gente consiga manter a nossa coluna de forma mais vantajosa biomecanicamente para que a gente realize em determinado movimento, a gente deve fazê-lo, como por exemplo pendlay rolls, variações de levantamento de terra com pausa no joelho, terra com borracha, enfim, variações que façam com que a gente consiga adquirir postura. O quadrante técnico ele se faz muito importante. Então, atletas muito altos, por exemplo, os atletas altos eles vão ter uma dificuldade de se encaixar melhor na barra, e provavelmente eles vão fazer um terra mais estifado ou um terra romeno. O terra um pouco mais estifado ou romeno, desde que a coluna não fique naquele rounded back, ele pode ser producente para esse atleta. Claro, a gente está falando de um indivíduo alto, então a distância da barra percorrida é muito maior, o esforço é muito maior, mas enfim, é a característica daquele indivíduo, não tem o que a gente fazer. A mesma coisa que eu com 1,67 m jogar basquete, não vou ter a mesma característica de um jogador de basquete que tem 2 metros. Pega um cara de 2 metros e vem pro power, né, com certeza eu levo algumas vantagens a mais por ter 1,67 m. Fora isso, salvo essa condição, rounded back deadlift, terra com costas arredondadas, ele acaba se tornando um fator negativo para quem o pratica. Justamente por essas desvantagens em decorrência das posturas que a gente adquire, né, ao longo do movimento, que fazem com que dificulte. E quem faz terra aqui, né, você aí na minha frente faz terra, faz deadlift, você sabe que uma das primeiras coisas que a gente tem pânico na hora de fazer um levantamento de terra é quando a gente perde a postura da escápula e quando a gente faz a produção do ombro. Por quê? Porque quando a barra passa do joelho e ela chega bem próximo da coxa, próximo de finalizar, a gente sabe que com uma carga máxima, submáxima, é difícil da gente conseguir aduzir a escápula de novo para poder entrar na posição ortostática anatômica e finalizar o movimento da forma adequada. Então, quando a gente sai no rounded back, por mais que possa ser impresso um torque de força maior, isso também não é comprovado, né? A gente não tem um estudo que diga a diferença entre o rounded back e o terra clássico com a postura refinada. A gente não, o torque, a velocidade e a distância percorrida da barra, a gente não tem um estudo assim, né? A gente tem alguns estudos a respeito da postura, mas não relacionado à velocidade que ele sai em comparação a outros levantamentos de terra, né? Então não tem como a gente dizer especificamente se o levantamento de terra clássico com uma postura adequada ele vai ser menos explosivo do que um rounded back. Eu particularmente prefiro não adotar esse tipo de postura. Eu acredito que é contraproducente para a gente poder evoluir no treinamento, e se o atleta ou a pessoa já vem com esse vício motor, a gente tem que buscar educá-la e reeducá-la para que ela perca esse vício motor e ela consiga fazer um terra da forma adequada, da forma correta, e minimizando a possibilidade de futuras lesões. Tranquilo, pessoal? Um beijo, um abraço para vocês. Até a próxima.